Questão 41 do Enem 2021, segunda aplicação, vamos aqui ao enunciado. Ao informar que o Kunsrikish é falado em algumas regiões do país, o texto revela que o Brasil... Bom, então o enunciado aqui apresenta uma variante da língua alemã, o Kunsrikish, não sei se é essa bem a pronúncia, né? E que essa variante aqui é falada em algumas regiões do Brasil. E por ser falado em algumas regiões do Brasil, isso revela o que do Brasil? Vamos agora ao texto. Muitos imigrantes de Hunsrück, localizada no sudoeste da Alemanha, chegaram ao Brasil no século XIX, trazendo consigo uma variante do alemão, o Kunsrückisch. Em contato com o português, essa variante se fundiu com algumas palavras, dando origem a uma nova língua falada no Brasil há quase 200 anos, considerada uma língua de imigração. A partir de 2007, línguas de imigração se tornaram línguas cooficiais em 19 municípios, sendo ensinadas nas escolas municipais. Em 2012, o Kunsrückisch se tornou patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, falado também em Santa Catarina e no Espírito Santo. Bom, então reparem que o texto fala que muitos imigrantes de Hunsrück, na Alemanha, vieram para o Brasil e, obviamente, trouxeram a língua deles, uma variante da língua alemã, só que essa variante aqui, em contato com os brasileiros, acabou se fundindo com a língua portuguesa e formando uma nova língua, que é chamada aqui no texto de língua de imigração. E aí essas línguas de imigração foram sendo reconhecidas, se tornaram cooficiais em algumas cidades e até, reparem, né, ensinadas nas escolas. E aí tem um dado que em 2012, né, na verdade, o Kunsrückisch aqui se tornou patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Só que não se limita ao Rio Grande do Sul, porque também é falado em Santa Catarina e Espírito Santo. Então voltemos aqui ao enunciado. Ao informar que o Kunsrückisch é falado em algumas regiões do país, o texto revela que o Brasil foi subordinado à cultura alemã. Claro que incorreta, né? Não houve submissão à cultura alemã. O que houve foi uma fusão entre uma língua, que no caso a língua portuguesa, e uma variante da língua alemã. B. O Brasil é caracterizado pelo plurilinguismo. Correta, né? O Brasil é sim caracterizado pelo plurilinguismo, pela questão de várias línguas dentro do nosso território brasileiro, e que mostra nisso também toda a formação histórica, o processo histórico, um país que recebeu africanos, que recebeu depois muitos imigrantes de todas as partes do mundo, já tinha aqui a questão indígena, e todos deram a sua contribuição, fazendo o Brasil se tornar plurirracial, pluricultural, plurilinguismo, certo? Então, gabarito aqui, B. C. Foi consagrado por sua diversidade linguística. E apesar de sabermos, né, que o Brasil é rico em diversidade linguística, em variabilidade, mas não é somente numa língua, não é só numa língua, na língua portuguesa, né? Então, aqui essa questão toda de outras línguas, certo? E não está dizendo nada que é consagrado também. D. Foi beneficiado pelo ensino bilíngue em seu território. E reparem que apesar de mostrar que algumas cidades ensinam também a variante dessa língua alemã, essa língua de imigração aqui, o texto não tem esse viés de mostrar que o Brasil como um todo foi beneficiado pelo ensino bilíngue, né? São apenas algumas cidades, incorreta. E está sujeito a imposições linguísticas de outros povos. Incorreta também. O texto não diz que o Brasil está sujeito a imposições linguísticas, não. Mostra que o imigrante traz também a sua cultura, a sua identidade, a sua língua, e que ela vai sofrendo, né, modificações, fusão dentro do território brasileiro, inclusive chegando a ser reconhecida. Então, incorreta também é gabarito B.